Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, espectadores da TV Câmara. Damos início a mais uma sessão de trabalhos do Poder Legislativo de Jacareí e, para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Bom dia a todos e todas, vereadores e vereadoras presentes. Rose Gaspar, Edinho Guedes, Rogério Timóteo, Fernando Ramos, Arildo Batista, Hernani Barreto, Ana Lino, Paulinho do Esporte, José Francisco, Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Maurício Raca. Temos números suficientes, senhor presidente. Sobre a orientação de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria e à cidade a qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido a todos que acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Na forma regimental, convido o vereador Rogério Timóteo para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Salmo 29. Poder e majestade de Deus. Tributai louvores ao Senhor, ó filhos de Deus. Dai ao Senhor a glória e também o poder. Rendei ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai ao Senhor na formosura do seu santuário. Voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor sobre as muitas águas, a voz do Senhor com poder, a voz do Senhor com glória, a voz do Senhor que quebranta os cedros. O Senhor desprende os cedros do Líbano, Ele o faz saltar como bezerros ao Líbano e ao Sirion, como crias de búfalas. A voz do Senhor que lança chamas de fogo, a voz do Senhor que faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor que desgarra as azinheiras e desnuda os bosques. O seu templo tudo proclama a glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Assenta-se como Rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Não havendo pedido de alteração ou retificação, declaro aprovada a ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2014. Passamos agora para a primeira fase da sessão, a fase do expediente, e solicito que a primeira secretária faça a leitura das moções registradas pelos vereadores. Moção 275, congratulatória ao Dr. Armando Fiorentino Gulo por sua reeleição à presidência do Lar Fraterno da Cássia, com cumprimentos especiais à nova diretoria da entidade, eleita para o quadriênio 2014-2018. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 282, congratulatória ao Serviço Autônomo de Água SAAI pela iniciativa em promover para servidoras da autarquia evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Autor, vereador Hernani Barreto. Moções número 300 a 315, de agradecimento pelos serviços prestados à municipalidade aos servidores aposentados. Celina Aparecida Couto Pereira, Maria Cristina Viana Silva Teodoro de Siqueira, Alice Antunes Lemos, Benedito Machado, Maria Luísa Mazoca Dourado, Mauro Lopes de Oliveira, Márcia Pereira dos Santos, Silvia Aparecida Pelós de Oliveira, Brás de Siqueira, Rosângela Rosendo Ferreira, Sônia Aparecida Rezende, Ronaldo Hidalgo, Hélio Aparecida de Souza, Maria Aparecida de Jesus, Irene Camargo da Costa, Abigail Miranda Rodrigues. Moção 319. Aliás, o autor... Quem é o autor? Autor Edinho Guedes. Moção 319, comemorativa ao Dia Mundial do Consumidor, 15 de março. Autora vereadora Ana Lino. Moção 321, congratulatória ao senhor Fred Albano Pereira por ter sido agraciado com o Prêmio Cultural Paulista em 9 de março de 2014. Autor vereador José Francisco. Requerimentos. Requerimento 278 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim Altos de Santana 2 e no bairro Cidade Jardim. Autor, vereador Itamar Alves. Vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 279 ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando providências urgentes para o retorno do atendimento médico em Jacareí aos servidores públicos estaduais que residem neste município. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 280 ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando estudos técnicos e providências para a construção de abrigo nos pontos de ônibus existentes na rodovia Geraldo Scavone, em ambos os lados da pista, na altura do bairro Vila Branca, neste município. Autor, vereador Itamar Alves. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem.
Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 283, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que o ônibus da linha Jardim Paraíso Rio Abaixo tenha ponto final nas proximidades da Ambev, no bairro Pagador Andrade. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 284, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando o aumento do número de carros na linha que atende o Jardim Novo Amanhecer. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 285 solicita que a sessão ordinária prevista para o dia 2 de abril de 2014 seja antecipada para o dia 31 de março de 2014, em razão do uso do plenário e dependências do Legislativo para a realização do 12º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 286, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de policiamento e rondas ostensivas, principalmente no período noturno, na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 287, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, no trecho que liga o Jardim Santo Antônio da Boa Vista ao Jardim Paraíso. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 290 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, principalmente nas proximidades do condomínio Ciprestes, situado na Rua dos Ciprestes. Autor, vereador Fernando Ramos. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 291, a Diretoria de Ensino da região de Jacareí, solicitando seja aumentada a altura do muro da Escola Estadual Professora Darcy Lopes, situada na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, número 3925, no Jardim Paraíso. O autor, vereador Fernando Ramos. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 295, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a implantação de iluminação no antigo traço da rodovia Dom Pedro I, no trecho compreendido do bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, ao conjunto 22 de abril, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 296, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, solicitando entendimentos com a empresa concessionária responsável pelo antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, para que seja viabilizada a implantação de redutores de velocidade, a construção de rotatória e a colocação de sinalização na região de acesso ao bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 297 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas na área da Ponte Nossa Senhora do Rosário, especialmente na região onde se localiza a quadra existente na Avenida Major Acácio Ferreira. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os Senhor vereadores presidente, favoráveis... só para contribuir com esse requerimento, o que acontece é essa quadra aí, né, que foi o pedido desse requerimento pelo vereador Maurício, que fica ali na Major Acácio Ferreira, é muito interessante esse pedido aqui, esse requerimento ao batalhão do vereador, porque ali realmente está virando
uma cracolândia, né? Está difícil aquilo ali. E também sem contar a falta de manutenção pela administração. Então, quero parabenizar o pedido de requerimento pelo nobre vereador Maurício Raca. Nobre vereador, seu voto. Favorável. Senhor presidente, eu quero justificar o voto também. Sou favorável ao pedido de informação, só que nós temos que separar esses dois assuntos. Uma questão é a manutenção, que não é fruto desse pedido de informação, desse requerimento, e sim a segurança, que aí a competência nós já sabemos que é do governo do Estado de São Paulo. Então, o que nós estamos pedindo aqui, eu vejo constantemente vários pedidos de ronda, vários pedidos de segurança, e isso daí não é competência do município. Então, a gente tem que separar aqui os assuntos. Mas eu sou favorável ao pedido de informação. Ao requerimento. Só para justificar também esse requerimento, senhor presidente, realmente a situação da nossa cidade está cada vez pior em relação a essas drogas, esses jovens se envolvendo. Então, é claro que a segurança é por conta do governo do Estado, mas a prefeitura pode colaborar e muito. Ela tem uma guarda municipal, ela pode fazer várias ações, como é o caso que eu sugeri, passei um vídeo aqui, sobre a implantação de câmeras, como tem em muitas cidades. Inclusive, Fernando, eu tenho conhecimento de que alguns jovens infratores estão vindo para Jacareí, porque as cidades vizinhas já têm câmeras, aqui não tem. E aqui está mais fácil de fazer algumas coisas que eles errado. Então, investir na segurança nessa área assim, de câmeras é muito importante. Cada um tem que fazer uma parte. Eu acho que daí todo mundo ganha, o cidadão da nossa cidade vai ganhar. Não é verdade, Fernando? Meu voto também é favorável. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 317 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas nas ruas 5 e 7 do Jardim Bela Vista. A medida é necessária, tendo em vista reclamações dos moradores das referidas vias sobre bagunças e algazarras realizadas por alguns indivíduos durante o período noturno, perturbando o sossego da população local. Deste modo, respeitosamente, recorremos aos préstimos do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 322 ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marco Antônio Ralph, solicitando seu empenho contra a aprovação da PEC 290. Autora, vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, só pediria à secretaria que trocasse o nome do ministro, porque o ministro foi trocado ontem, né? Então, o ministro é novo, mas continua o pedido, por favor. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Pedidos de informação. Pedido 276 refere-se à contratação realizada pela municipalidade para a elaboração da atualização da planta genérica de valores genéricos 2014, autor vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 277 refere-se à paralisação das obras da unidade de pronto atendimento que vem sendo construída na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão. Pedido de informação. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 288. Conforme solicitação dos munícipes de Jacareí, tendo em vista a falta de esclarecimento quanto à especificação dos grupos de medicamentos nos registros de preço publicados, nos quais são apresentadas apenas dotações numerais, sem descrição dos referidos grupos e dos seus respectivos medicamentos, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. Conforme relação dos contratos firmados pela municipalidade, nas quais constam medicamentos do grupo 1 e grupo 2, especificar 1.1. Quais os medicamentos do grupo 1?
1.2. Quais os medicamentos do grupo 2? 1.3. Descrever as características do grupo 1 e do grupo 2, de modo que seja possível compreender a maneira que se dá o diferenciado agrupamento dos medicamentos. Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, só para justificar o pedido de informação, eu fiz um contato com a Secretaria de Saúde do Estado e também com a regional deles aqui, tá? Por quê? Porque no portal está a dotação numérica e não o nome do medicamento. Então, perceba o seguinte, que esse boletim oficial, ele é um informativo para a população. Agora, quando a gente pega uma informação dessa, com vários números aqui, enfim, fica muito confuso, a população não consegue entender isso. E eu não havia atentado para isso. Então, conforme o munícipe me interrogou, e falou, Fernando, como é que funciona isso? Né? Então, eu fui buscar essas informações e realmente ficou assim muito superficial. Então, nós temos que realmente promover a transparência para que o munícipe tenha mais informação. Então, foi por isso que eu fiz esse pedido de informação e, naturalmente, como se trata de medicamento, se trata de saúde, né? Então, é muito importante. E os valores são valores expressivos, né? Meu voto é favorável. Só para justificar o voto também, senhor presidente, parabéns pelo pedido aí, Fernando, porque quando se trata de saúde, tem que tomar muito cuidado. Medicamentos faz parte desse setor que é da saúde, muito importante. Então, parabéns. E a transparência, como você mesmo disse, é muito importante para que a população saiba exatamente o que está acontecendo, não é? Parabéns pelo pedido, meu voto também é favorável. Pedido de informação e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 289. Refere-se à especificação dos itens constantes no contrato 4.015.00 de 2014, firmado entre a municipalidade e a empresa Nutrimenta Restaurante Limitada Microempresa, cujo objeto é a elaboração, fornecimento e transporte de refeição. 1. Qual o tipo de refeição contratada? Exemplo, lanche ou marmitex. 2. Qual a quantidade adquirida? 3. Qual o valor unitário das refeições? Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, também para justificar o pedido de informação que eu fiz a respeito, né, de qual tipo de refeição contratada, qual a quantidade adquirida, qual o valor unitário das refeições. Eu estou aqui com a Constituição, e aí diz aqui no seu artigo 16, que diz aqui, ó, será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial, que está sendo feito, né? A prefeitura já tem o boletim oficial, em quadro de aviso, que não é o caso dela, porque a gente tem condição de estar fazendo o boletim oficial, mas diz aqui, ó, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor, enfim. Então, preço unitário, a quantidade adquirida e também o tipo de refeição, tipo se é lanche, se é marmitex, fica um negócio meio também fora de transparência para a população. Então, é bom, até faço uma recomendação à Prefeitura para que se tome cuidado nesse sentido. Meu voto é favorável. Senhor presidente, vou votar favorável ao pedido de informação, mas só esclarecer que o processo licitatório, ele não é composto de uma única fase, ou seja, não é só quando você publica o vencedor e aquilo que foi licitado. Tem que se acompanhar os boletins oficiais anteriores. Quando você faz o processo de licitação, quando você abre, no edital, você vai ver lá sim especifica o que é. E aí depois, quando você publica o vencedor, você coloca o número do item. E aí a pessoa tem que ter um trabalhinho, ir lá e dar uma olhada. Mas tudo bem, a gente aqui não vai querer polemizar a questão, e vamos aprovar, tá? Pedido de informação e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado sem voto contrário.
Pedido de informação 292, refere-se à existência ou não de servidor residente no município de Jacareí para a elaboração do projeto de lei que alterou a planta de valores genéricos, bem como ao método utilizado na elaboração desse projeto. 1. Fornecer-nos explicação de forma didática do método empregado na atualização dos valores venais dos imóveis de nossa cidade. 2. Havia nos quadros de funcionários da Prefeitura servidor ou servidora residente no município de Jacareí capaz de formular o projeto de lei referente à alteração da planta de valores genéricos adequado à nossa realidade? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 293 refere-se à existência ou não de cronograma para a pintura de faixas de travessia de pedestres defronte dos templos religiosos que especifica. 1. Há alguma previsão para a tomada de referidas providências defronte dos citados templos? Os templos localizados no Parque Meia Lua: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, defronte ao número 473, Igreja Evangélica de Deus é Amor, defronte ao número 1036, ambas situadas à Avenida Lourenço da Silva, Igreja Universal, localizada à Avenida dos Imigrantes, defronte ao número 564, e Igreja Congregação Cristã, localizada à Rua Arthur Casarino, defronte ao número 622. Nesses casos, há alguma previsão para a tomada de referidas providências defronte dos citados templos? Em caso afirmativo, informar. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento de voto de pesar pelo falecimento de Conceição Bueno de Cândia. Autor, vereador Hernani Barreto. Em respeito àquela que partiu, solicito então que façamos 1 minuto de silêncio.